Bom, gente, então vamos falar um pouco sobre eletrocardiograma. Eletrocardiograma é uma ferramenta de auxílio, né, diagnóstico, é considerado um exame não invasivo em cardiologia, é um exame muito útil. É difícil a gente imaginar uma consulta do cardiologista sem o eletrocardiograma durante a consulta. E o eletrocardiograma nos dá informações de extrema valia, informações essas que podem nos ajudar a guiar, inclusive, a propedêutica adicional e a terapêutica no momento que o paciente está durante a consulta, né, inicial conosco. Então, ele acaba sendo uma ferramenta importante da avaliação cardiovascular de uma maneira rotineira. É até difícil falar sobre indicações do eletrocardiograma, uma vez que ele faz parte da consulta médica do cardiologista. Mas, falando em linhas gerais, diante de um paciente com doença cardiovascular estabelecida, é pelo menos esperado que esse paciente faça um eletro por ano, né? Na pior das hipóteses. Idealmente, 2 ou 3 eletros, a depender das suas queixas, das suas manifestações, do estágio que a doença cardiovascular esteja naquele momento, né? Então, tudo isso vai nos ajudar a guiar, propriamente dita, essa atividade. Bom, aqui nesse diapositivo vocês podem ver a importância, né, do eletrocardiograma quando nós estamos, por exemplo, diante de determinadas doenças. Neste diapositivo, nós temos um coração num corte transversal, onde nós podemos observar uma grande hipertrofia ventricular esquerda, né? Aqui eu tenho o septo interventricular, vocês acompanhando aqui com o mouse. Eu tenho a parede anterior, tenho a parede lateral e a parede póstero-lateral do coração. E o coração aqui, ele está com a hipertrofia exuberante, se vocês pegarem pela referência métrica aqui de 2 centímetros, nós temos aqui um coração que está com mais de 2 centímetros de hipertrofia. Isso é muita coisa, né? E aqui nós podemos ver um ventrículo direito com as suas dimensões normais, com a sua parede bem afilada, como só ia acontecer, via de regra, nos ventrículos direitos com espessura normal. E ele é muito trabeculado, ao contrário do esquerdo. Podemos ver aqui os músculos papilares, né? Uma hipertrofia do tipo excêntrica, então ela, ao invés de ocupar, aumentando a área miocárdica, ela acaba mantendo a área miocárdica estável, entretanto, ela diminui a área interna do ventrículo esquerdo. Então, aqui nós temos uma hipertrofia ventricular que muda drasticamente a história natural dos pacientes com hipertensão arterial essencial. Bem, falando de sobrecargas das câmaras cardíacas, a primeira que nós temos que falar necessariamente é o aumento do átrio esquerdo, não é? O aumento do átrio esquerdo, ele é uma sobrecarga até relativamente fácil de nós observarmos. Nós temos aqui, como nesse diapositivo pode mostrar, nós temos a inscrição de uma onda P, né, um intervalo PR e o início do QRS. Aqui nós podemos ver nessa inscrição da onda P, a primeira metade elétrica dessa inscrição corresponde à atividade elétrica originária do átrio direito, e a segunda metade geralmente corresponde à atividade elétrica do átrio esquerdo. Essa duração da onda P, que ela tem em torno de, no máximo, 100 milissegundos, nós podemos ver que entre 70 a 90 milissegundos, no máximo, é a despolarização do átrio direito, e, ao final, eu tenho aqui em torno de outros 70, 80 milissegundos a despolarização do átrio esquerdo. E aqui nós temos as dimensões máximas que se espera de uma onda P considerada fisiológica. Essas dimensões, né, como essa atividade elétrica se dá no coração, nós podemos ver por esse diapositivo. Eu tenho o nó sinusal, que ele está na junção lateral da junção da cava superior com o átrio direito. Eu tenho aqui
a cava inferior, né? E aqui eu tenho o nó atrioventricular. Aqui nós temos os chamados feixes de Beckham, e esses feixes conduzem preferencialmente o estímulo atrial para a despolarização, seja dos átrios, seja a condução do estímulo para o nó atrioventricular. Quando nós temos as atividades elétricas, nós temos basicamente, para que eu possa avaliar esta atividade elétrica pela sua direção vetorial, eu tenho duas derivações muito importantes, que é a derivação D2 e a derivação V1, e nós vamos ver isso posteriormente. Então, a onda P, ela possui essa inscrição com a despolarização do átrio direito, depois a despolarização do átrio esquerdo, e o somatório vem dar esta morfologia. A gente considera uma onda P de morfologia alterada quando ela possui mais do que 2 quadradinhos, ou seja, mais do que 0,1 milivolt, isso dentro de uma velocidade normal de inscrição, ou mais do que 10 milissegundos, por 110 milissegundos, já mostra aqui uma inscrição anormal em termos de duração da onda P. E aqui nas derivações D2, nós temos o eixo, a gente consegue visualizar o eixo e a polaridade dessa onda. Nós temos uma onda com inscrição positiva nesta derivação, e nesta derivação nós temos uma onda com a inscrição bifásica na derivação V1. E essas são as durações consideradas alteradas dessa onda P. Essa despolarização atrial, ela se dá desta forma, à medida em que nós temos uma despolarização normal. Quando nós temos, com uma duração da onda P originária, da atividade elétrica originária do átrio direito, e aqui a atividade elétrica originária do átrio esquerdo, e isso vai dar no máximo 10 milissegundos. Quando nós temos uma sobrecarga do átrio esquerdo, eu vou ter um aumento da voltagem do átrio esquerdo, como nesse diapositivo representado em azul, e como esse átrio esquerdo está aumentado, eu vou ter um maior tempo para o estímulo percorrer, o estímulo elétrico percorrer a superfície atrial, e eu acabo aumentando a duração dessa onda P. Como ela começa posteriormente, né, na fase média, né, já da onda P, quando eu tenho a sobrecarga do átrio esquerdo, eu vou ter o aumento dessa duração, como nós podemos ver aqui neste diapositivo. Neste caso aqui, elevando-se para 0,12 milissegundos. Aqui nós temos outras alterações que sugerem a sobrecarga atrial esquerda, que quando a gente tem esse aumento da voltagem do átrio esquerdo por alguma sobrecarga, eu vou ter uma inscrição elétrica de maior amplitude ao final da onda P, e podendo haver esse entalhe na região média da onda P, né, chamada P mitrale, né? Ela lembra uma letra M, e geralmente a segunda perna da letra M maior do que a primeira perninha da letra M. E isso vai dar um aumento da voltagem dessa onda também. Então, aqui nós temos o chamado onda P mitrale, né, que a gente vê na derivação D2 com muita facilidade, e nós temos na derivação V1, que é a primeira derivação do plano horizontal, eu tenho uma fase negativa muito acentuada. Por que isso? Porque se vocês lembrarem do ponto de vista espacial, a derivação V1, ela fica no quarto espaço intercostal, na borda external direita. Então, ali, essa região é uma região onde a gente vê mais, como se eu estivesse com o eletrodo exploratório olhando para o tórax. E quem é a estrutura mais anterior em relação aos átrios é o átrio direito, e logo posteriormente lateral, a mais à esquerda, eu tenho o átrio esquerdo. Então, o átrio direito está na frente do átrio esquerdo. Então, como o átrio esquerdo está com a polaridade muito, ele tem uma carga elétrica muito acentuada, esse estímulo é como se ele estivesse saindo da região anterior e indo para a região posterior e lateral esquerda do coração. Então, a gente vê inicialmente, na borda external direita, eu vejo um estímulo do átrio direito, que ele é geralmente positivo, e logo depois eu vejo uma grande deflexão negativa, que é a voltagem associada à massa ventricular do átrio esquerdo, né? O átrio é a massa cardíaca do átrio esquerdo. Então, como é uma massa que está
hipertrofiada, eu vou ver uma atividade elétrica acentuada, como ela está indo para trás, é como se eu visse, se eu estivesse observando a cauda do vetor se afastando de mim. Então, ela acaba sendo essa inscrição negativa importante na derivação V1. Se eu pegar esse quadradinho e fizer as continhas dele, nós vamos ter, na verdade, uma onda P com duração aumentada e amplitude aumentada, preenchendo um critério que é um dos mais específicos e sensíveis para a sobrecarga atrial esquerda, perdão, que é o índice de Morris. Então, eu pego a onda P na derivação V1, vou a fazer um exame da fase negativa dessa onda P, então eu vou avaliar a duração e vou avaliar também a amplitude dessa onda. Isso não pode passar de 0,03 milímetros. Se passar de 0,03 milímetros por segundo, eu estou diante de um índice de Morris positivo, o que vai caracterizar uma sobrecarga do átrio esquerdo. Nesse diapositivo, nós podemos ver a derivação V1. A derivação V1, como eu disse para vocês, ela está no quarto espaço intercostal, na borda external direita. Então, eu tenho ventrículo direito e átrio direito na frente, e mais atrás, ventrículo esquerdo e átrio esquerdo. Aqui nós estamos vendo duas alterações. Nós estamos vendo uma alteração em relação à onda P, eu estou vendo uma fase positiva, e aqui eu vejo uma fase negativa muito ampla, né, dessa onda P. E se eu for avaliar o índice de Morris, ele vai estar positivo, configurando uma sobrecarga do átrio esquerdo. Eu estou vendo um QRS com um padrão de onda R, onda S, e um R bem maior do que o primeiro R, e aqui eu vejo uma duração aumentada, e eu estou vendo, na verdade, uma manifestação vetorial do ventrículo direito, a qual não era para aparecer aqui nesse eletro, nesta derivação, configurando um atraso da condução do ventrículo direito, provavelmente devido a um bloqueio de ramo direito associado, que nós vamos ver em aulas posteriores. Então, o mais importante é vocês observarem esta onda negativa, que é o índice de Morris, que ele está aqui configurando. Nesse outro diapositivo, nós estamos vendo um QRS na derivação V2, que é a derivação no quarto espaço intercostal, na borda external esquerda agora. Então, eu vejo mais próximo do ventrículo direito, não é? Mas os átrios, em relação aos átrios, eu tenho o átrio direito na frente do átrio esquerdo. E aqui eu vejo uma fase negativa bem acentuada desse átrio, sugerindo uma sobrecarga atrial esquerda. O que chama atenção nesse eletro, diferentemente deste aqui que nós acabamos de visualizar, eu vejo uma onda R pequena e vejo uma onda S profunda. Se eu estivesse as escalas aqui, essa onda S está mais do que 25 milímetros, com certeza, o que sugere uma sobrecarga atrial esquerda pelo critério de voltagem de pontos, que a gente vai ver isso em breve. Então, aqui eu tenho, e que geralmente acompanha sobrecargas atriais. Aliás, a sobrecarga atrial esquerda, ela configura 3 pontos para o critério de sobrecarga ventricular esquerda. Então, é um dos critérios mais importantes que tem de uma sobrecarga ventricular esquerda, é a sobrecarga atrial esquerda. Nesse diapositivo, nós podemos ver, então, que é aquele eletro primeiro que a gente observou. Aqui nós temos as 12 derivações. Eu tenho aqui as derivações unipolares, VR, VL e VF, as derivações bipolares, que é avaliando através de 2 eletrodos, anulando o terceiro, derivação D1, D2 e D3, e tenho as derivações do plano horizontal, V1, V2, V3, V4, V5 e V6. As derivações D1, D2, D3, a VR, a VL e a VF, elas são derivações que avaliam a atividade elétrica no plano chamado plano frontal. As derivações de V1 a V6, elas avaliam a atividade elétrica num plano chamado horizontal.
O plano horizontal, ele dá uma ideia espacial da distribuição da carga elétrica. No plano frontal, eu não tenho propriamente uma distribuição espacial, mas eu tenho uma distribuição no plano frontal que, combinado com o plano horizontal, me dá essa ideia da distribuição espacial da atividade elétrica. Isso somado com os nossos conhecimentos de anatomia topográfica, né, do tórax, permite a gente inferir com muita propriedade sobre diversas alterações eletrocardiográficas. E, além disso, eu tenho esta última derivação. Geralmente, nós escolhemos a derivação D2 para ser uma derivação contínua para avaliarmos eventuais arritmias, extrasístoles ou outras alterações. Por que a derivação D2 é a derivação que nós escolhemos isso? Porque é a derivação que está mais próxima do eixo elétrico, considerado eixo elétrico fisiológico, tanto para os átrios quanto para os ventrículos, que gira em torno de mais 60 graus, que é exatamente o eixo da derivação D2. Entretanto, não necessariamente o eixo vai estar exatamente nesses pontos. O que chama atenção nesse eletro é que, além disso, eu tenho que avaliar o acoplamento da onda P, do QRS e da onda T. Então, nós vamos ver que para cada QRS eu tenho uma onda P, né, em todo o traçado eletrocardiográfico, e a gente vai avaliar também a voltagem, a duração, né, e a morfologia deste QRS. No caso aqui, voltando na sobrecarga atrial esquerda, nós temos aqui o índice negativo, o índice de Morris, um padrão de bloqueio de ramo direito, não é? Mas eu tenho aqui, evidentemente, uma sobrecarga atrial direita. E nós podemos ver aqui que tem até um aumento de voltagem, preferencialmente observado na derivação D2. E aqui nós temos ampliado o que eu estava chamando a atenção da derivação V1. Já antecipando para vocês, é muito interessante ver que aqui eu tenho uma voltagem aumentada e este vetor aqui é um vetor do ventrículo direito, ele não era para aparecer neste momento. Lembrem que a contração do ventrículo direito ela é um pouco depois da do ventrículo esquerdo, mas devido à massa ventricular esquerda ser muito maior do que a direita, essa massa ventricular, essa carga elétrica da massa ventricular esquerda, ela acaba por anular completamente a carga elétrica da massa ventricular direita e a gente nem percebe isso no eletro considerado normal. E aqui nós temos a sobrecarga atrial esquerda. Bom, o aumento de átrio direito, ele parte do pressuposto, né, do mesmo princípio do aumento do átrio esquerdo. Então, nós vamos ter um aumento da massa ventricular, a massa atrial direita, por algum motivo. Eu vou aumentar essa massa atrial, perdão, estou com ventrículo na cabeça, meu Deus. Nós vamos aumentar essa massa atrial, essa carga elétrica vai ser bem mais exuberante, igual nós estamos vendo aqui, mas por mais exuberante, por maior sobrecarga que eu tenha do átrio direito, a duração desta despolarização atrial direita, ela não vai ultrapassar o considerado limite fisiológico, que é os 100 milissegundos, ou 0,1 segundo. Então, nós vamos ter eu vou aumentar a duração da despolarização do átrio direito, mas isso não compromete o aumento da duração da onda P. Entretanto, essa carga elétrica vai, obviamente, aumentar a amplitude da minha onda P. Então, é muito interessante. Enquanto no átrio esquerdo eu aumento a duração da onda P, no caso da sobrecarga atrial direita, eu não aumento essa duração da onda P. Então, a gente vê isso claramente no eletrocardiograma, né? E essa duração, que ela é de 2 minutos, vai aumentar bastante na sobrecarga atrial direita, entretanto, sem aumento da duração da onda P, propriamente dita. O eixo elétrico normal da onda P, que se dá neste sentido, né? Quando eu tenho uma sobrecarga atrial direita, eu vou deslocar esse eixo para a direita, né? De uma maneira bem clara, né? E aí nós vamos ter na derivação D2 um aumento da sua amplitude sem aumento da duração. E na derivação AVF da mesma coisa, e na derivação D3 a mesma coisa.
Então, a gente vê esse perfil de morfologia que mostra uma sobrecarga do átrio direito incontestável, né, inconteste no traçado eletrocardiograficamente. Essa onda P, a gente dá o nome de P pulmonale. Geralmente são alterações associadas ao ventrículo direito, que se faz hipertrófico, seja por uma estenose tricúspide, seja por uma estenose tricúspide, seja por uma estenose pulmonar, seja por uma hipertensão pulmonar, seja por um cor pulmonale, onde é muito frequente nós vermos sobrecargas das câmaras direitas, né, nos pacientes tabagistas crônicos. E aí nós vamos ver ondas P Deixa eu pulmonar. falar. Oi? Oi? Perdão, eu queria te fazer uma pergunta. Pode fazer. É, Eu queria perguntar, por exemplo, agora a gente viu aqui, né, que querendo ou não, vai alterar a P principalmente nas derivações baixas, que é D2, D3, DVF. Eu queria perguntar se a sobrecarga de átrio direito é suficiente para desviar um eixo para o lado direito também. Ou se aquele vetor que você mostrou era só um desvio atrial. Não, não, aquele vetor é um vetor atrial, tá? Nós estamos falando para Ele não é cada. suficiente para girar. Aqui eu não estou falando do Ele não é vetor, eu não suficiente. estou falando do eixo elétrico ventricular. Eu estou Ah, tá. falando do eixo elétrico das ondas P's, somente, tá, gente? Boa Ah, não, pergunta, beleza. Então tá bom. porque isso é bom, foi boa pergunta, porque na verdade o eletro nada mais é do que uma composição vetorial a cada fração de segundo, sendo vista por vários ângulos diferentes, entendeu? A melhor maneira de você aprender um eletrocardiograma é entendendo as composições vetoriais que são representadas nas 12 derivações. Se você entende isso, você matou o eletro, acabou, não precisa decorar nada, que você não vai nunca deixar de acertar, né, uma análise eletrocardiográfica, seja nas sobrecargas, sejam nos bloqueios e sejam nas arritmias, porque tudo é nada mais nada menos que uma análise vetorial. No caso, como vocês estão vendo aqui, eu tenho um diapositivo onde eu mostro os átrios, eu tenho aqui o vetor atrial esquerdo, que é muito mais intenso, né? Ele tem uma carga que é mais 80%, então seria uma seta muito mais exuberante. Aqui eu tenho o vetor atrial direito, que é o que seria uma carga vetorial muito menor. Isso para representar. E aqui eu tenho o que seria o vetor normal. Na sobrecarga direita, eu vou ampliar muito essa carga elétrica da esquerda sem modificar da direita, e esse vetor ele vai tender a deslocar para a direita, que é o que a gente observa nos elétrons. Muitas vezes ele desloca muito para a direita, e eu vou, em vez de ver uma P positiva também na derivação AVL, eu vou ver esse eixo da onda P deslocada a mais 110 graus, por exemplo, eu vou ver uma onda P negativa na derivação V1, algo que mostra um desvio brutal do eixo da carga atrial para a direita. Então, isso a gente vê com relativa frequência nas sobrecargas atriais direitas mais importantes. Bom, então vamos lá. Aqui eu tenho uma outra sobrecarga atrial direita, né? A onda P está até com voltagem maior do que a voltagem do QRS. Provavelmente aqui eu estou a 60 graus e eu devo estar quase que isoelétrico aqui, então eu estou a 90 graus de 60 graus, provavelmente também com desvio do eixo elétrico dos ventrículos, sugerindo uma sobrecarga ventricular direita, né, que é relativamente comum e grandes sobrecargas atriais direitas também. Então, aqui nós temos uma onda P, nós vemos aqui, olha que é uma paciente de 23 anos, né, mulher, então nós vemos aqui uma onda P com uma voltagem muito exuberante, sem aumento da duração, eu estou vendo aqui QRS de amplitude muito exuberante, pode ser que eu tenha o eixo do coração desviado, estou vendo uma S profunda aqui em V1, muito provavelmente eu estou diante também de uma sobrecarga ventricular direita associado, o que é uma coisa relativamente comum quando eu falo de sobrecargas atriais direitas. Mas o que eu quero exemplificar aqui é a P pulmonale, que está muito evidente aqui nesse eletrocardiograma, né? Nesse outro eletrocardiograma, nós podemos ver aqui
um desvio do eixo, né? Então, se vocês... como é que a gente faz a análise de eixo? A análise de eixo, eu tenho o D1, né? O D1, ele está no meu braço esquerdo. Então, eu tenho um eixo elétrico, que é uma derivação bipolar, que ele vai sair do braço direito e vai para o braço esquerdo. Então, esse eixo é chamado eixo 1, né? De uma derivação bipolar, é como se eu colocasse dois eletrodos, um no ombro direito, outro no ombro esquerdo, ou no braço direito, braço esquerdo, e eu analisasse a voltagem do coração, seja dos átrios, seja do ventrículo. E aí eu vou ver que a carga elétrica tende a migrar do lado direito para o lado esquerdo, do braço direito para o braço esquerdo. E é isso que a gente está vendo aqui. Então, se eu tenho um eixo a mais 60 graus, quando eu faço a inscrição perpendicular ao eixo, no eixo 1, eu vou ter uma carga que ela é predominantemente positiva. No caso aqui, eu estou tendo uma carga que ela é predominantemente negativa. Então, isso significa que o eixo elétrico do meu coração, aqui, que RS é o ventrículos, então, o eixo elétrico dos ventrículos, ele não está em mais 60, porque senão ele estaria, se ele estivesse no primeiro quadrante, ele estaria inscrevendo positivamente, quando eu projeto esse eixo na derivação 1, né, D1. Então, ele está sendo projetado do outro lado, né? Eu estou, na verdade, mais 100, mais 110, mais 120, porque aí eu vou projetar na face negativa do D1. Por que eu sei isso? Porque se eu somo positivo e somo negativo, eu vou ter uma soma que ela é negativa. Então, essa soma negativa significa que a minha projeção do somatório do vetor elétrico está no lado negativo do eixo da derivação D1. Espero que vocês tenham entendido o que eu estou dizendo aqui, né? Da mesma forma, se eu pego a derivação AVF, a AVF é aquela derivação que é como se eu tivesse, é uma derivação unipolar, que eu estou na minha perna direita, né? Perdão, eu estou na minha perna esquerda. Então, se eu estou na minha perna esquerda, é como se eu estivesse olhando para o coração de baixo para cima. Então, se eu estou olhando de baixo para cima, eu vou ver um vetor que está vindo de cima para baixo e saindo dos átrios, indo para a ponta do coração. Então, é como se eu estivesse vendo o vetor, a ponta do vetor caminhando em minha direção. Por isso que a gente vê ele positivo na derivação VF. Então, se eu tenho ele negativo na VF, mas positivo negativo somatório na D1, mas positivo na VF, ele já passou os 90 graus, ele está 110, 120, mas com uma inscrição muito positiva ainda no AVF. Se ele está 110, 120, ele vai estar praticamente em cima da derivação D3, que é a derivação que está a mais 120 graus, a ponta do vetor está a mais 120 graus. Então, o que é a derivação D3? É como se eu tivesse no meu braço direito e perna esquerda. E aí eu tenho uma linha, e aí eu vejo como que o coração vai se dirigir em relação... Perdão, eu estou no meu braço esquerdo e na minha perna esquerda. Aí eu tenho uma linha, um eixo que vai se dirigir nesse sentido. Então, eu vou ter a derivação D3 se inscrevendo desta forma. Então, eu vou ver ela positiva, né, como eu estou vendo aqui. Se eu vejo essa derivação positiva, quem está a 90 graus de AVL, né? Se vocês verem a derivação AVL, ela é como se ela tivesse somente no braço esquerdo. Então, eu vou ver uma derivação que ela é mais alta do que a derivação D1. E aí a gente vai ver que, como eu estou vendo nesta inscrição, eu estou vendo uma onda P, um QRS basicamente negativo. E se eu estou vendo o QRS negativo, é porque eu estou além de mais 60 graus, que é o que a gente pode falar em relação a este eixo aqui. Bom, então aqui a gente vê, depois a gente vai ver
essa parte do eixo elétrico, tá, gente? Não preocupa muito, não. Na hora que a gente for falar de bloqueio, nós vamos falar muito de eixo elétrico, porque vocês vão precisar entender isso, basicamente, é nos bloqueios. Então, nós vamos ver aqui uma onda P pulmonale, né, que ela tem uma duração inferior a 0,8 milissegundos, a 0,10 milissegundos. A gente vê o índice de Morris aqui normal, e eu vejo uma grande carga positiva logo no início. Porque se eu estou no V1 e no V2, é como se o átrio direito estivesse bem ali próximo de mim e eu explorando e olhando para ele. Lembre que as derivações do eixo horizontal, V1, V2, V3, V4, V5, V6, elas são derivações unipolares, só que é do eixo horizontal, e não do eixo vertical ou plano frontal, que é as derivações unipolares de Einthoven. Bom, então aqui nós temos essas derivações e a gente vê uma onda P muito positiva e a fase negativa muito pequena, porque a massa do átrio esquerdo é menor do que a massa do átrio direito, conforme eu posso ver nessas outras derivações. Uma clara sobrecarga do átrio direito aqui evidenciada neste eletrocardiograma. E aí nós podemos ver, né, essas composições que eu disse aí para vocês. Aqui um paciente com bronquite crônica, que é uma causa importante de cor pulmonale, né, causado por tabagismo, então a pessoa faz uma hipertensão, bronquite crônica, muita secreção, sibilano, muita chieira, tabagismo crônico, então é muito comum esses pacientes fazerem um cor pulmonale, e esse cor pulmonale, como eu tenho uma hiperinsuflação pulmonar, eu acabo por dificultar a exploração vetorial feitas pela V1 e pela V2, porque como eu tenho o coração, o pulmão hiperinsuflado, né, retendo ar, a língula pulmonar, que ela anterioriza ali, vai um pouco na frente do ventrículo direito, isso acaba por ser mais evidente, e as câmaras direitas eu acabo tendo uma voltagem elétrica bem menor do que o habitual, porque é como se eu tivesse um isolante elétrico ali, que é o pulmão com o ar, né, que não permite a gente capturar de uma maneira adequada a voltagem das câmaras ventriculares e atriais. E com isso a gente vai ter um sinal muito interessante, que é esse que a gente está vendo aqui. O V1 eu tenho uma onda P e um QRS, principalmente o QRS, e o V2 também. Eu vejo que a voltagem ela é muito pequena, e no V3, V4, V5, V6 eu vejo que eu tenho uma voltagem normalizada, né? Então o sinal de Peñalosa-Tranquese, ele é um sinal que ele demonstra uma baixa voltagem nas derivações V1 e V2, que estão nas bordas externais, e a partir do momento que eu vou para a exploração da parede livre, eu saio da língula pulmonar, né, que é aquela expansão do lobo superior do pulmão, né, que vai para frente do coração, e entre o gradil torácico e o coração, e aí eu vejo a voltagem elétrica mais normalizada. E aqui eu tenho a sobrecarga atrial direita, conforme nós podemos ver nesse diapositivo. Então, nós temos o sinal de Peñalosa-Tranquese, que é uma redução da voltagem. A gente vê esse sinal geralmente em pacientes que possuem um enfisema pulmonar ou uma bronquite pulmonar importante. E aqui as sobrecargas biatriais, que eu posso ter uma associação de um aumento da voltagem da onda P, de uma sobrecarga atrial direita e uma sobrecarga atrial esquerda, nas grandes insuficiências cardíacas acometendo as 4 câmaras, nós podemos ver essas alterações, e em outros problemas que acometem o coração, né, de uma maneira global, também nós podemos ver essas alterações. E nós vamos ter uma associação dos 2 parâmetros de sobrecargas atriais, tanto direita quanto esquerda. No aumento, alguém quer perguntar algo sobre sobrecargas atriais esquerdas e direitas? Diante do silêncio, eu vou continuar. Então, vamos lá, então. Aumento do ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo, como eu disse, imaginando que o tórax está nesta região, né? Eu tenho aqui
o ventrículo direito, que é anteriorizado, e tem o ventrículo esquerdo, que é mais lateralizado e posteriorizado à esquerda. E aí nós temos aqui, né? Perdão, é aqui é a parede anterior. Então, nós temos aqui o V1, o V2, o V3, o V4, o V5 e o V6. De maneira que eu tenho uma visão espacial, né? Espacial de quase que uma circunferência do coração. E isso, associado ao plano frontal, nos dá uma ideia espacial das alterações que a gente pode observar, especialmente quando nós associamos o plano horizontal para fazer essa avaliação. Lembrando que são derivações unipolares, né, de avaliação. Aqui nós temos a maneira como eu olho para o coração, dentro desses eixos, e vocês podem observar o seguinte: se eu ponho o eletrodo aqui, quando eu despolarizo essa carga, essa voltagem tende a mostrar para cá. Quando eu despolarizo o ventrículo esquerdo, o vetor vai no sentido contrário à minha posição do V1, então fica muito claro por que a massa ventricular direita ela tem uma pequena inscrição na derivação V1, e eu tenho praticamente o V1 todo sendo uma manifestação vetorial da massa ventricular esquerda. E da mesma forma eu posso falar no V6. Eu tenho uma pequena massa ventricular direita despolarizando aqui, que o vetor vai contrário, e depois eu tenho um grande vetor que vai no sentido, em direção ao V6, tornando uma grande onda R aqui nesta derivação. Né? E aqui eu vejo o D1 e a VL também, e o V6, que são as explorações bem dessa região. E aqui nós vamos ver, e o eixo, como é que se dá essa despolarização? Eu tenho a onda, eu tenho o nó sinusal, o nó atrioventricular, o feixe de His, né? Aqui uma região infrarriciana, né, que a gente chama. O sistema His-Purkinje começa aqui, eu tenho o sistema His-Purkinje propriamente dito, mas a junção do nó AV com a região do feixe de His, a gente já chama isso de infrarriciano. E aí nós temos o primeiro vetor, que é a despolarização do septo médio, não é? Então, o eixo elétrico ele começa a percorrer o ventrículo, ele já começa a despolarizar esta região do ventrículo. Depois eu tenho o segundo vetor de ativação ventricular, que eu já vou despolarizar o septo alto e parte da ponta do coração da parede inferior e parte e o septo interventricular total. Tem um grande vetor que ele pega o restante do septo interventricular e toda a parede livre do ventrículo esquerdo, e o quarto vetor da despolarização ventricular, ele vai pegar a região lateral alta e posterolateral do ventrículo esquerdo. Cada um desses vetores se dirige desta forma. Lembrando que o derivação D1 e D2 estão aqui, eu vou ver essa despolarização da parede do ventrículo direito e do septo médio primeiro, depois eu vejo parte do ventrículo esquerdo, que é o septo mais alto, né, que é a região septal alta, a parede livre e a parede posterolateral. Então, esses 4 vetores se inscrevem no eletrocardiograma da seguinte forma: eu tenho aqui o primeiro vetor sendo manifestado logo no início da inscrição do QRS, que é esse vetor aqui. Eu tenho o segundo e o terceiro vetores sendo manifestado, eles geralmente se manifestam em conjunto, é muito rápido e a frações de segundo, eu não consigo ver no traçado de eletrocardiograma uma diferença significativa entre V1 e entre os dois vetores. Às vezes a gente percebe isso, mas não frequentemente. E eu vejo a manifestação do último vetor, que é a parede lateral alta e posterior, logo no finalzinho do QRS. E aqui a gente vê também, né, quando é permitido, a gente vê este vetor aqui despolarizando o ventrículo direito, a gente consegue percebê-lo de uma maneira mais nítida. Considerando a massa do ventrículo esquerdo e a massa do ventrículo direito, a razão é quase de 5:1.
Então, significa que eu tenho uma voltagem aqui que é 5 vezes superior à voltagem daqui. Quando eu somo as duas voltagens, essa aqui fica predominante. Então, normalmente, num traçado eletrocardiográfico, eu não consigo visualizar a despolarização do ventrículo direito no traçado do eletrocardiograma, porque o que eu vejo aqui é o somatório vetorial. E no somatório vetorial, eu vou ver basicamente uma carga do ventrículo esquerdo, porque eu não consigo ver do ventrículo direito, a não ser que eu tiver duas situações: um retardo dessa despolarização, ou a massa do ventrículo direito começar a ser uma massa muito importante por uma sobrecarga ventricular direita. E aí a gente pode ver. A derivação D2, ela é uma derivação que está no eixo em torno de mais 60 graus, e dentro desse eixo mais 60 graus, ele está meio que paralelo à despolarização do ventrículo esquerdo pela posição anatômica do mesmo. Então, normalmente é como se eu tivesse um eixo que vai quase em direção à derivação D2, ou pequenas variações em cima dela. Aqui, por exemplo, se eu estou com a D2 aqui a mais 60, aqui eu estou em torno de mais 40 graus, que é algo muito próximo da derivação D2. A gente considera que dentro do eixo fisiológico, ele está muito bem alinhado com a derivação D2, como nós podemos ver neste diapositivo, conforme mostrando nesse eletro. A derivação D3, ela é uma derivação que está a mais 120 graus, lembrando que a derivação mais 120 graus, ela está 0 graus nesse sentido, 60 graus nesse sentido, né? E D3 nesse sentido. Então, nós vamos ter uma derivação que ela começa positiva e vai acabar ficando negativo quando eu estou além de mais 90 graus em relação a este eixo aqui. Por isso que a gente vê a inscrição mais negativa. Quando eu tenho isso, eu posso inferir num possível desvio do eixo para a esquerda. Normalmente, o traçado D3 não é assim, ele é positivo também. Quando ele está negativo, é porque eu passei da derivação D1, e aí eu estou provavelmente dentro de um eixo considerado negativo para o D3. E o AVR que eu vejo aqui, ele geralmente vai estar bem negativo, porque como o eixo está neste sentido, eu vou ver a cauda do eixo, basicamente. Por isso que sempre é negativo nesta derivação. A derivação AVL, que ela é uma derivação que está a mais 30 graus, quando eu vejo a inscrição, eu vou ver uma inscrição negativa inicial, né, que é esse vetor aqui, né, e vou ver a carga positiva. Então, vamos pensar somente no início da despolarização do ventrículo, que é o vetor 1. Aí eu vou, na derivação D1, vou ver o vetor 1, que ele está indo anterior e à direita, então eu vou ver uma inscrição negativa. Quando eu vejo no D2 aqui, eu vejo uma inscrição negativa, porque eu estou um pouco além de 90 graus, mas vejam que como ele está em direção à região anterior, à medida que eu vou caminhando para o D3, olha só o que está acontecendo. Eu vejo o primeiro vetor aqui com uma carga X, aqui eu vejo uma carga muito menor elétrica, porque eu já estou caminhando para a fase isoelétrica do vetor, e aqui eu vejo ele positivo, porque eu estou em direção à derivação D3. Então, e aqui eu vejo ele completamente negativo, porque eu estou completamente afastando dele. Então, é isso que eu disse para vocês, o que é uma análise vetorial do eletrocardiograma em repouso. É nada mais, nada menos do que uma expressão vetorial, né, de forças elétricas somatórias naquele instante da inscrição do eletrocardiograma. Essas derivações, esse aqui é o reflexo da inscrição no mesmo momento. E no mesmo momento, a carga elétrica ela tem que ser compatível, né? Então, se eu estou com o eixo nesse sentido do vetor inicial do complexo QRS, eu vou vê-lo negativo aqui, porque eu estou vendo a cauda, aqui eu estou vendo a cauda, aqui eu estou vendo a cauda, mas aqui eu não estou vendo a cauda, eu já estou vendo ele positivo. No AVF, como ele está
tendendo a ir para a direita, no AVF, eu vou ver essa cauda aqui positiva. Perdão, aqui no caso está negativa, porque eu estou a mais 90. Então, esse eixo aqui está mais desviado ainda, né? Então, é por isso que eu estou vendo essa inscrição inicial negativa. Mas, então, isso aqui são os vetores. Quando eu falo do vetor maior, que é esse aqui, né, o somatório desses dois, eu vejo aqui positivo, aqui positivo, aqui positivo. O maior aqui está quase que afastando daqui, negativo. Se eu pudesse associar esses dois, ele está muito próximo desse aqui, então aqui eu estou vendo negativo. E aí tem o vetor final, que é o somatório do ventrículo esquerdo. Na hipertrofia ventricular esquerda, à medida que essa massa vai aumentando, 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 esse eixo vai cada vez mais horizontalizando, horizontalizando, até apontar para cima e no sentido de um desvio para a esquerda. E aí, na derivação D1 e D2, V1 e V2, perdão, borda external esquerda anterior, quem está ali é o ventrículo direito, né, que é o que está mostrando aqui, as derivações à direita, né? Então, aqui nós temos a inscrição positiva do primeiro vetor, a deflexão negativa e profunda, que é da massa do ventrículo esquerdo, né? E nós vemos isso nos dois elétrons, né? Tanto do D1 quanto do D2. Quando eu vou para o V5 e o V6, eu vou ver essa massa também exuberante, mas com a ponta do a ponta elétrica, né, do eixo, apontando, né, para o meu eletrodo exploratório. Então, ele vai ser uma grande inscrição positiva. Por isso, para tentar melhorar, né, esse diagnóstico de sobrecargas ventriculares pelo eletro, a gente adota o critério dos scores de pontos, né? Então, nós temos aqui um critério mais antigo, que você utiliza esses padrões. Hoje, a gente adota 20 milímetros e 25 milímetros, não mais 30, para tentar melhorar essa sensibilidade. O padrão de strain, que é aquele padrão de alteração da repolarização sugerindo isquemia. A sobrecarga atrial esquerda, esses 3 itens dando 3 pontos. O desvio do eixo com tempo de ativação ventricular, o desvio do eixo com 2 pontos, tempo de ativação ventricular, duração do QRS, o padrão de strain na presença do uso de digoxina, né, que é um digital, a gente tem 1 ponto, e a gente considera uma hipertrofia, aqui nós temos o AS, né, e os 4Ds, né, que a gente usa para poder fazer esta avaliação, para não esquecer os scores de pontos, e a gente usa este somatório, onde nós vamos dar pontuações, e quando eu tenho uma hipertrofia, eu tenho aqui os critérios de amplitude que hoje a gente adota é menos, né? Não é mais aqueles 30 pontos, e aqui a gente está vendo esse critério de aumento da amplitude. Então, quando eu pego aqui este eletrocardiograma, eu estou vendo aqui uma nítida, né, uma nítida sobrecarga atrial esquerda, né, uma duração muito aumentada. Vejo um índice de Morris aqui que está totalmente negativo aqui, 2 quadradinhos quase. E eu vejo aqui um aumento expressivo da voltagem, aumento acima de 20 milímetros em derivações do plano frontal, D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, e de acima de 25 no plano horizontal. Então, eu tenho aqui 10, 20, aqui eu tenho 27, 28 milímetros, e aqui eu tenho, obviamente, quase 37 milímetros, né, de aumento da amplitude na derivação V5 e V6. Uma grande massa ventricular, uma grande massa da parede livre do ventrículo esquerdo predominante, né, comparativamente com V1 e V2, mas aqui nós podemos afirmar claramente que eu tenho um aumento difuso e global. Além disso, né, difuso e global da massa ventricular. Além disso, vocês podem observar claramente, né, que eu tenho um padrão de sugestivo, né, o padrão que a gente chama de strain, né, que é a repolarização alterada, né, sugerindo aquela isquemia miocárdica na presença de uma hipertrofia, de um aumento de voltagem importante, que é um outro critério que eu dou mais 3 pontos. Então, este eletro aqui, eu possuo 3 pontos do átrio, possuo 3 pontos da voltagem, possuo 3 pontos da alteração da repolarização.
do padrão de Strain. Então, só aqui eu tenho 9 pontos. É claro que um eletro desse não tem a menor dúvida que se trata de uma hipertrofia ventricular esquerda associada, né? E aí nós temos esses padrões. Então, os sinais do aumento do átrio esquerdo me configuram 3 pontos. Então, aqui eu tenho o índice de Morris, né? Que me dá aqui, se eu ver isso aqui, vai dar quase que um quadradinho e meio, 2 quadradinhos, né? Em termos de área, né? Estou vendo aqui uma grande voltagem também, que eu não tenho dúvida, né? Eu tenho aqui a onda P mitrale, né? Olha aqui a sobrecarga do átrio esquerdo evidente, olha aqui o índice de Morris aqui, muito evidente, né? Então não tem dúvida dessa sobrecarga atrial esquerda, né? O padrão de strain, né, que esse aqui é um padrão clássico de strain, que toda vez que a gente vê esse padrão, a gente já tem que pensar numa hipertrofia, né, numa sobrecarga ventricular esquerda, padrão sistólico, né, comumente vista na estenose aórtica, na estenose membranosa aórtica, subaórtica, na cardiomiopatia hipertrófica, que isso aqui essa repolarização é até muito mais exuberante. E também a gente vê nas hipertrofias ventriculares da hipertensão arterial essencial, né? Então, aqui, né, nós temos um padrão considerado normal da repolarização, e olha que interessante que se eu pego esta fase ascendente da onda P, eu tenho uma concavidade, né, que eu estou vendo aqui, não é retilínea, e eu tenho uma assimetria dessa onda P. Essa fase inicial, ela dura mais tempo do que a fase final da onda P. Isso é de uma onda P considerada fisiológica. Aqui nós temos um aumento da voltagem, né, por aumento da massa ventricular esquerda, mas ainda sem uma alteração significativa da repolarização deste ventrículo, sugerindo uma hipertrofia que não é tão exuberante. Quando eu tenho hipertrofias mais exuberantes, de maior duração, de mais longo prazo, eu já começo a ter alterações da repolarização ventricular. No caso aqui, uma alteração inespecífica, né, que é uma retificação da onda da repolarização ventricular. Então, isso realmente já é uma fase mais prolongada, de maior duração de uma hipertrofia ventricular. E eu tenho também, aqui já entendendo a inversão da onda P, aqui eu já tenho o padrão clássico de strain, né, que eu posso observar, e aqui eu tenho aquela alteração típica, já com aumento da duração do QRS, mas ainda eu vejo o primeiro vetor da despolarização septal, né? Então eu consigo ainda perceber esse vetor, e aí eu já começo a ter grandes massas ventriculares esquerdas, com grande desvio para a esquerda, gerando um retardo da despolarização do septo, e aí eu já não consigo mais ver esse vetor septal, né, com padrão de strain, até eu ter o bloqueio completo de ramo esquerdo, né? Então, aqui nós estamos vendo desde um paciente com a espessura miocárdica normal, uma hipertrofia inicial, uma hipertrofia já com alguns anos de evolução, uma hipertrofia que já está com muito tempo de evolução, aqui já com padrão de strain, aqui já com padrão de strain e com alargamento do QRS, mas ainda com a presença do primeiro vetor. Aqui eu já tenho um aumento da duração do QRS, já não tenho o primeiro vetor, e aqui eu tenho o bloqueio de ramo esquerdo. São fases evolutivas, né, do bloqueio de ramo esquerdo e associado à hipertrofia ventricular esquerda. Então, quando a gente pega um eletrocardiograma, eu tenho uma ideia temporal, né, de uma hipertrofia de 2 anos de evolução até uma hipertrofia de longa data já acontecendo nesse paciente. E isso a gente pode ver aqui neste eletrocardiograma. Nós temos aqui um alargamento, uma profunda onda Q aqui, por causa de um septo muito hipertrofiado. Eu tenho aqui, né,
Onde que eu estou? Onde que eu estou? Onde que eu estou? Eu tenho aqui uma sobrecarga atrial esquerda, e aqui eu vejo a onda P já com padrão de strain. Eu ainda não tenho um QRS totalmente alargado, como a gente está vendo. Aqui eu já estou vendo um certo alargamento. Na verdade, eu tenho um alargamento de QRS, mas ainda tenho a onda P presente. Então, eu tenho um QRS alargado, tenho um padrão de strain e estou vendo ainda o primeiro vetor. Então, isso aqui eu estou já diante de um paciente que já está caminhando para ter um brutal desvio do eixo para a esquerda, um paciente já com a hipertrofia de longa duração, já caminhando para desenvolver o padrão de bloqueio de ramo esquerdo, que é a fase do estágio final da hipertrofia ventricular, que é o que a gente está vendo aqui no padrão de strain, voltagem, ou seja, vários critérios para hipertrofia, que é o que a gente está vendo aqui, né? Quando eu tenho, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver esta parte que antecede a onda P, que é a chamada eixo, linha isoelétrica do eletrocardiograma. Quando eu traço essa linha aqui e faço uma linha, vocês vão ver que o segmento PR e a onda e o início, o ponto J, eles estão basicamente no mesmo plano, na mesma linha de voltagem. Então, eu não tenho nem supradesnível, nem infradesnível. Aqui, neste diapositivo, nós estamos, aqui é um desenho, né, na verdade, nós estamos vendo um pequeno supradesnível do segmento ST, né, e com um padrão de strain. Então, às vezes, é muito difícil a gente diferenciar um padrão de um strain para um padrão de isquemia. Mas preste atenção que eu tenho uma onda P aqui, negativa, com duração aumentada. Então, já é uma onda Q patológica e com um pequeno supra aqui no ponto J. Então, quando eu pego o conjunto do QRS, eu posso afirmar que isso aqui, na verdade, é uma isquemia, mas é porque eu estou usando um outro dado aqui, que é um dado de uma onda Q patológica. Aqui a gente pode ver da mesma forma, né? Eu não tenho essa onda aqui patológica, porque ela não tem uma duração aumentada e ela não dura mais do que 25% do QRS. Mas eu tenho um infradesnível do segmento ST típico, né? Se eu pegar ligar aqui e ver aqui, eu vou ver que eu tenho um infradesnível evidente com uma onda T negativa. Então, como eu tenho um infradesnível, eu posso falar que eu tenho uma isquemia aqui subendocárdica evidente. E aqui eu já tenho uma onda P pontiaguda, simétrica, né? Eu pegando só a base, eu vejo que ela está bem simétrica, embora ela esteja com a concavidade aqui, ela está simétrica. Então, uma onda P considerada de uma isquemia, né, miocárdica. O digital, ele é bem diferente, porque o digital parece que eu tenho uma colherzinha, né, igual aquela uma colher exuberante, né, e em vez dele ter esta conformação de downsloping, que a gente chama, ele vai ter essa morfologia de downsloping semelhante a uma colher. Isso, quando a gente vê isso no eletrocardiograma, a gente suspeita que o paciente esteja usando digital. E aí é uma sobrecarga, não é bem uma sobrecarga ventricular, eu vou ter que descontar, né, o efeito do digital. Em vez de eu dar 3 pontos para esse padrão de strain, eu só posso dar 1 ponto, mas eu preciso confirmar se o paciente está usando digital. Isso é muito importante. Na hipertrofia septal assimétrica, que é uma doença congênita, né, que as pessoas nascem com uma anomalia, né, de celular, né, onde eu tenho não só uma hipertrofia, mas um aumento da celularidade miocárdica, então eu acabo fazendo padrões muito bizarros de repolarização ventricular, como neste caso aqui, que está quase que do tamanho do QRS, né? Mais de metade do QRS é uma repolarização ventricular. Não é tão diferente desse aqui, mas a gente vê que realmente é um padrão bizarro. Esse padrão ele vai estar em várias derivações, não vai ser só em uma ou em outra. Então, quando a gente tem padrões muito bizarros, a gente suspeita de uma hipertrofia septal assimétrica. Aqui nós temos, classicamente, um eletrocardiograma, onde nós vamos avaliar esse eletrocardiograma, e uma coisa que chama a atenção aqui é que eu vejo intervalos entre as ondas R extremamente variáveis, né? E eu não estou vendo uma onda P que precede a cada QRS. Então, eu olho nas outras derivações, eu não vejo isso claramente. Eu vejo um padrão meio serrilhado, mas eu não vejo uma onda P clara. A esse padrão a gente chama de fibrilação atrial,
né? Então, eu estou aqui diante de uma fibrilação atrial. A fibrilação atrial é uma expressão máxima da sobrecarga atrial esquerda. É uma dilatação muito acentuada, o átrio acaba fibrilando. Então, a gente considera a sobrecarga atrial esquerda, quando eu tenho a fibrilação atrial, para efeitos de hipertrofia ventricular, a gente considera 3 pontos. Além disso, eu tenho um padrão aqui que parece aquele padrão de colher, que se o paciente estiver usando digital, eu vou dar 1 ponto. Se eu tenho uma fibrilação atrial 3 pontos com mais 1 ponto, eu estou com 4 pontos, já posso afirmar numa hipertrofia ventricular esquerda. Se não usa digital, eu vou considerar isso como padrão de strain e vai dar 3 pontos, aí eu já tenho 6. Além do mais, vocês vão perceber que eu vejo aqui o primeiro vetor aqui eu não estou vendo, eu vejo, basicamente, eu não consigo falar aqui sobre o primeiro vetor com esse eletro, porque eu estou vendo em algumas derivações e em outras não. Então, eu vejo aqui esse padrão de 6 pontos já, né? Podendo chegar, de 6 pontos, chegando à hipertrofia ventricular esquerda. Esse eletro possui uma voltagem de 10 milivolts e ele está com 25 milímetros. Então, eu estou diante de uma voltagem considerada normal, pelo padrão de classificação. Então, aqui nós temos um padrão, conforme nós falamos para vocês. Nesse caso aqui, o paciente usa digoxina. Então, em vez de eu dar 3 pontos, eu dou 1 ponto, porque o padrão é bem semelhante à digoxina. Mas, somando com os 3 pontos da fibrilação atrial, eu tenho uma hipertrofia ventricular. O desvio do eixo, eu tenho acima de 5 pontos. Lembra que eu falei do eixo para vocês, né? Então, aqui nós vamos falar um pouco dele. Eu tenho aqui o braço direito, braço esquerdo. Quando eu ponho os 2 eletrodos aqui e analiso o que acontece com o eixo elétrico, é como se o elétron estivesse correndo nesse sentido, porque o eixo está aqui. Então, como o eixo está aqui, eu fazendo uma projeção de 90 graus, né? Fazendo 90 graus no eixo, esse vetor vai se inscrever na face positiva da derivação D1. Se esse eixo estivesse em torno do D3, ele iria se inscrever a 90 graus na face negativa da derivação D1. Como ele está se inscrevendo aqui, eu tenho o D1 aqui positivo, ele vai se inscrever a 90 graus aqui no D2. Como ele está no D2 mais próximo do que o D1, quando eu vou olhar o elétron, a impressão que eu vou ter é que o D2 vai ter uma voltagem um pouquinho maior do que a voltagem do D1. O D3, o 90 graus, que eu vou projetar aqui, ele vai dar quase que aqui. Então, eu vou ter um D3 de uma voltagem muito baixa. E é assim que a gente vai calculando o que acontece em cada derivação do elétron, fazendo a projeção do ângulo de 90 graus em relação desse eixo projetado naquele eixo, né, que a gente está avaliando. No AVF, eu estou na perna esquerda, então, estando na perna esquerda, eu vou estar olhando de baixo para cima para o coração. O eixo está indo mais ou menos em direção à perna esquerda, no projeção eu vou ver o AVF positivo. Quando eu tenho o desvio do eixo para a esquerda, quer dizer, ele vai desviar cada vez mais em direção a 0 graus, ele pode ultrapassar, chegar a menos 15 graus, está exatamente no meio, ou passar disso. Quando eu tenho um desvio do eixo além de menos 30, eu geralmente estou diante de alterações de lentificação acentuada da condução, seja pela grande massa ventricular ou por alterações realmente no sistema His-Purkinje, e aí eu vou ter o que a gente chama de desvio do eixo para a esquerda, o que configura o chamado hemibloqueio anterior esquerdo, porque todos os hemibloqueios eu vou ter um eixo desviado além de menos 30 graus. Então, neste caso aqui, eu projeto esse eixo aqui, eu vou projetar esse eixo aqui, se eu estiver olhando o D3, eu vou projetar esse eixo 90 graus aqui, e assim vai. E aqui eu estou além de menos 30. Então, se eu estou no eixo normal, eu vou estar no primeiro quadrante, que é esse quadrante aqui. Se eu estou com um eixo já desviado para a esquerda por uma hipertrofia ventricular, eu vou estar nesse quadrante aqui. É muito interessante vocês observarem o eixo elétrico e ver quem que está a 90 graus. Então, se eu estou aqui no D1, o 90 graus do D1 é o AVF, né? Como a gente pode ver aqui,
neste diapositivo. Então, eu estou no D1, 90 graus é o AVF. Se eu estou no D2, o 90 graus do D2 é o AVL. Se eu estou no D3, o 90 graus do D3 é o AVR. Então, a gente fica sempre analisando o D1 com o AVF, o D2 com o AVL e o D3 com o AVR. Então, quando a gente vem, então, né, aqui no eletro, vamos, então, ver o que está acontecendo no D1. Eu tenho um D1 que é francamente positivo. Aqui, no caso, o AVF é francamente negativo. Se eu venho para esta rosa dos ventos aqui, esse eixo aqui, para eu ter um V1, um D1 positivo, eu posso estar tanto no primeiro quadrante quanto no segundo quadrante, que é esse aqui. Agora, para que eu tenha um AVF negativo, eu não tenho como estar nesta região aqui. Eu só posso estar nesta região aqui. Então, para eu ter um D1 positivo e um AVF negativo, eu só posso estar no segundo quadrante, não tem outra opção. E é o que a gente vê nesse diapositivo. Então, na hora que eu pego esse D1 e esse AVF, eu só posso estar nesta região do eixo elétrico. Eu não tenho como estar nesta aqui, né? E é isso que a gente observa quando eu vou analisar aqui. Então, aqui eu pego o D1 e o AVF, então eu só posso estar aqui, né, no D1 e no AVF, eu só posso estar nesta região aqui que ele vai inscrever. Se eu pego o D2, né, e o AVL, D2 e AVL, então o D2 está positivo aqui, o AVL está positivo aqui. Só que no D2 eu estou negativo. Para eu estar negativo no D2, eu tenho que estar além de 90 graus. Eu tenho que estar para cá, né? Eu tenho que estar além de 90 graus. Se eu estou positivo no AVL, eu tenho que estar próximo dele, mas eu tenho que estar próximo dele além desse eixo aqui, porque quem está perpendicular a esse eixo é o D3. Então, na hora que eu faço essa associação, eu vou estar daqui até aqui. No D3, como o D3 está positivo para cá, para eu estar negativo, eu tenho que estar totalmente além do AVR. Eu estou aqui ou aqui. Mas preste atenção, então, o que acontece no AVR? O AVR está negativo. Então, para eu estar negativo no AVR, eu tenho que estar nesse eixo aqui e nesse eixo aqui, nessa região aqui. Eu não tenho como estar negativo em D3 e AVR simultaneamente, estando para cá, por exemplo, que eu ia escrever positivo no AVR. Então, quando eu faço isso e faço essa combinação, é o que a gente vê aqui. Então, quando eu somo esses três, o eixo elétrico do coração vai estar aqui, neste ponto, além de menos 30 graus. Espero que vocês tenham entendido aqui, está um pouco confuso, mas espero que vocês tenham entendido. A mesma coisa a gente pode falar nesse eletro. Então, veja bem, esse eletro agora, olha só o que nós estamos vendo. Eu estou vendo aqui um D1 com uma carga elétrica exuberante e vejo o AVF com uma carga negativa exuberante, mas não igual a essa. Então, eu vou estar muito mais para o lado do D1 do que do AVF e muito negativo. Isso aqui está muito claro para a gente. Olha para vocês verem aqui o D3. O D3 está muito negativo. Para o D3 estar muito negativo, eu tenho que estar além do AVL. Então, eu estou além de mais 15 graus. Então, só aí eu já tenho o desvio do eixo para a esquerda, e com isso eu configuro os dois pontos para critério de sobrecarga ventricular esquerda. E eu tenho o D2 positivo. Para eu ter o D2 positivo, eu não posso estar muito além do AVL, porque senão eu vou acabar passando o AVL e eu vou inscrever na fase negativa do D2. E isso não está acontecendo aqui nesse eletro. Então, eu estou aqui provavelmente em torno de menos 30 graus, ou entre menos 15 e menos 30 graus, porque aqui está positivo. E
Pensando numa massa ventricular esquerda muito exuberante, padrão de strain, né? Eu tenho aqui vários critérios, né? Sobrecarga atrial esquerda, eu tenho vários critérios aqui para pensar numa hipertrofia ventricular esquerda. Então, aí nós temos os eixos, eu tenho a massa com padrão de strain, que ele está mostrando. Bom, a duração do QRS. A duração do QRS é um ponto importante também para a gente calcular. Quanto maior é a massa ventricular, mais tempo eu gasto para despolarizá-la. E, geralmente, quando eu ultrapasso de 40 milissegundos essa despolarização desde o início do QRS, eu tenho um aumento da despolarização ventricular. O que é isso? É eu pegar o início do QRS e ir até o máximo da onda R ou da onda S. Quando eu tenho mais do que 40 milissegundos, eu tenho o que a gente chama de aumento da ativação ventricular ou da deflexão intrinsecoide. Ambos são sinônimos, e isso significa aumento da massa ventricular esquerda, porque eu gasto um tempo para despolarizá-la. Aqui ele está falando de toda a duração do QRS, tá? Que é a deflexão intrinsecoide que eu acabei de falar aqui. Então, aqui nós temos o que é o cálculo da deflexão intrinsecoide. Isso não pode durar mais do que 40 milissegundos. Qualquer duração além de um quadradinho já é considerado uma alteração. E aqui nós temos um exemplo mais exuberante disso, mostrando um tempo de ativação ventricular muito alterado. Então, nós temos os 5 pontos, que ninguém tem dúvida que está com hipertrofia. Os 4 pontos, muito provavelmente, é hipertrofia. A gente já considera, inclusive, dependendo se o paciente tem hipertensão, se ele já tem outros fatores, um fator já claro, né? Embora a sensibilidade é baixa, né? Ou seja, eu tenho um monte de paciente com hipertrofias ventriculares que eu não consigo identificar por esse critério. Mas uma vez o critério estando presente, não tem dúvidas que o paciente está com hipertrofia ventricular. Hoje a gente tem usado até critérios com a voltagem menor para ver se a gente melhora esse padrão de sensibilidade. E aqui nós temos vários critérios mostrando qual que é o padrão de sensibilidade e especificidade. Por isso que a gente pegar o AVL e o V3 e analisar, né, se em mulheres acima de 20, em homens acima de 25, isso aqui por causa da mama, tá, gente? A gente aumenta muito a sensibilidade sem prejuízo da especificidade. Agora, aumentar muito é em termos, né? Porque nós estamos falando aqui de um critério que é muito ruim para identificação, mas quando presente, ele não deixa dúvidas que o paciente tem a hipertrofia ventricular. Então, como a gente vê nesse traçado de eletro aqui, né? Então, eu tenho a onda P negativa, o V1, sobrecarga atrial esquerda. Eu tenho o padrão de strain, sobrecarga atrial, 3 pontos para sobrecarga ventricular esquerda. Então, só aqui eu já tenho 6. Tenho o padrão, de aumento da duração, aqui no caso, o aumento da amplitude. Então, eu tenho mais os outros 3 pontos, né? E tenho aqui, se eu for pegar a duração da deflexão intrinsecoide, eu vou ter mais de 45 milissegundos. Aqui, então, está muito claro isso, né? Começa um pouquinho antes, termina um pouquinho depois, então eu tenho lá seus 45 milissegundos fácil, fácil. Aqui, mesma coisa, grande aumento de voltagem, sobrecarga atrial esquerda. Aqui, a mesma coisa, eu tenho aqui um padrão de aumento da deflexão intrinsecoide bem evidente, então tem um ponto aqui. Eu tenho aqui o desvio do eixo para a esquerda, que provavelmente, como aqui o D2 está mais negativo, o D3 negativo, o desvio do eixo está completamente desviado para a esquerda, que aí eu já vou ter mais pontos. Então, aqui a sobrecarga atrial esquerda, mais 3 pontos. Aqui eu tenho 2 pontos do desvio do eixo. Aqui eu tenho o padrão de strain, mais 3 pontos. E aqui eu tenho a voltagem, mais 3 pontos, ou seja, o eletro tem praticamente todos os critérios de sobrecarga ventricular esquerda. E aqui nós estamos vendo um QRS aberrante, que é uma extrasistolia ventricular. Da mesma forma, nós temos nesse eletro, uma paciente de 81 anos com estenose aórtica, nós temos praticamente todos os critérios de hipertrofia ventricular esquerda, o padrão de strain, voltagem, né? Que
ninguém tem dúvida. E aqui nós temos o eixo desviado para a esquerda, né? D1 e a VF negativo, são mais 2 pontos. Aqui nós temos o desvio do eixo para a esquerda. Aqui 2 pontinhos, já ganhamos. Aqui nós temos o padrão de strain, mais 3 pontinhos. Aumento da voltagem, mais 3 pontinhos, né? Aqui a mesma coisa, que a gente vê o desvio do eixo para a esquerda, né? Nós temos todos os achados praticamente de um paciente com uma sobrecarga ventricular esquerda. Outro eletro mostrando a mesma coisa. Bom, então isso é a hipertrofia ventricular esquerda. Na hipertrofia ventricular direita, né, nós vamos ter, no caso agora, o ventrículo direito, que ele tem essa morfologia, eu vou ter um aumento significativo da espessura ventricular direita, e com isso nós vamos, na verdade, né, o eixo que ele é em torno de mais 60 graus, porque a massa ventricular esquerda ela é quase 5 vezes maior a massa ventricular direita. No caso, nós vamos começar a ter um aumento da massa ventricular direita, então esse eixo vai tender a ir se desviando para a direita, desviando para a direita. Quando ele passa de mais 100 graus, eu já tenho um desvio do eixo para a direita, né? Conceitualmente falando, e ele vai se desviando para a direita, podendo ter grandes desvios para a direita, à medida que eu vou aumentando a massa ventricular direita, devido ao problema apresentado pelo paciente. Então, nós temos aqui aquela composição vetorial que é normal. No caso, como eu aumento a massa ventricular direita, ela vai começar a ficar semelhante à massa ventricular direita. Então, aquele 5:1 de massa vai ficar agora praticamente 1:1, ou às vezes até inverte o ventrículo direito com mais massa do que o ventrículo esquerdo, principalmente em doenças cardíacas congênitas. E aqui a gente vê nos planos, né, no plano transversal, no eixo frontal, isso aqui é um vetocardiograma, analisando os eixos vetoriais, né, da despolarização do septo médio, do septo alto e da parede livre. A gente começa a ver essas cargas mais exuberantes. E com isso, como eu estou aqui, o ventrículo direito, ele está bem próximo do V1 e do V2, essas composições vetoriais tendem a se direcionar para V1 e V2, e nós vamos começar a perceber um eletrocardiograma não de massas ventriculares, de forças vetoriais do ventrículo esquerdo, mas já de forças vetoriais do ventrículo direito, muitas vezes sugerindo um padrão de bloqueios de ramo direito. Da mesma forma, quando eu estou em V5 e V6, esse vetor livre, né, da massa ventricular, ele acaba predominando em relação ao ventrículo direito, comparativamente ao esquerdo, e com isso eu vou ver a cauda desse vetor muito proeminente no V5 e no V6. O que é a cauda desse vetor? Seria ver ondas S profundas. Como eu vejo ondas Rs exuberantes no V1 e V2, esse vetor vai aparecer para mim como ondas S predominantes no V5 e no V6, que é o que a gente percebe. Bom, então nós vamos lá ver o que significa isso, né, no traçado do eletrocardiograma. Então nós temos aqui o V1 e o V2, que está na região da borda external esquerda, direita e esquerda, no quarto espaço intercostal. Como o VD está com a carga elétrica muito aumentada devido ao fato de que ele tem uma massa ventricular maior agora, bem mais importante, eu começo a ver essa carga elétrica predominando, inclusive, sobre a carga elétrica do ventrículo esquerdo. E aí vai se inscrever no V1 como essa massa, essa carga elétrica exuberante aqui, uma onda R exuberante no V1 e V2. E eu vejo esse padrão aqui, que é o padrão de strain, né? Igual eu vejo para o padrão de strain da hipertrofia ventricular esquerda, eu vou ver um padrão de strain na hipertrofia ventricular direita. E aí a gente vê no V1, V2 e V3, podendo ir até V4, essas morfologias. No caso aqui, uma grande hipertrofia ventricular direita. E nós vamos ver aqui uma profunda onda S em V5 e no V6. E olha que interessante, o V1, né? O V1,
que ele vai do braço direito para esquerdo, como a massa ventricular direita já é mais importante do que a esquerda, eu vou ver agora um vetor que está vindo não da direita para a esquerda, mas da esquerda para a direita. Então, eu vou vê-lo no V1 com uma grande carga negativa, o somatório aqui ele é muito negativo. E no AVR, no AVF, eu posso ver esse vetor ou negativo ou positivo, e aqui eu vejo duas inscrições positivas. Mas eu vou ver aqui no AVR uma grande massa positiva, né? Uma carga positiva elétrica importante. Quando eu anulo os dois, eu vou ver predominantemente uma carga positiva, o que está bem dentro do que seria o eixo. E aí no V3, né, no D3 aqui eu vou ver muito positivo, no D2 eu estou praticamente isodifásico e o meu AVL vai ser negativo. Eu estou afastando de lá. Então, eu estou com um desvio do eixo para a direita muito importante. Lembrando aquele eixo que a gente viu lá, conforme daquela outra vez. E aqui nós temos o eixo. Então, se eu pegar aqui o D1 é positivo para cá. Eu estou vendo ele negativo, então o eixo vai estar inscrito para esse lado. O AVL, que ele seria positivo aqui para esse lado, ele vai estar muito negativo, então eu vou estar com o AVL muito inscrito para o lado de cá. O D3 está muito positivo, muito mais que o D2, e o D2 eu estou quase isodifásico. Então, é como se eu tivesse quase com o eixo em cima do AVL, né? Que é o que a gente está vendo aqui nessas composições. Na verdade, eu estou com o eixo em cima do AVL, por quê? Porque eu estou vendo ele isodifásico. Quando eu somo essas duas cargas, elas são zero, né? O número de quadradinhos positivos vai ser praticamente igual ao número de quadradinhos negativos. Na hora que eu somo mais meio milivolt com menos meio milivolt, eu tenho 0 milivolts, significa que eu estou praticamente isoelétrico em relação ao D2, né? Ao D2. E aí eu estou com o eixo brutalmente desviado para a direita. Aqui eu tenho um padrão de strain de V1 a V3, né? O onda R muito positivo. E aí a gente tem esse padrão que é o chamado de strain de VD, e não de ventrículo esquerdo. Como eu disse para vocês antes, né, a sobrecarga atrial direita, ela frequentemente acompanha sobrecargas ventriculares direitas. Paciente jovem, 23 anos, provavelmente ou uma tetralogia de Fallot, ou um paciente com uma estenose pulmonar, só pelo eletro não dá para a gente falar o que é, mas aqui a gente vê nitidamente, né, o que eu disse, né, eu tenho um AVF muito positivo, um D3 predominantemente negativo, então o eixo está desviado para a direita. Eu tenho aqui ele totalmente positivo, ele positivo em D2, muito positivo em D3, mas ele não está tão desviado assim. Vejo aqui um AVL predominantemente negativo, mas com alguma onda R. Então, não estou isoelétrico aqui. Então, eu estou com um eixo que está em torno de mais 100, mais 110, provavelmente, que é o que a gente está observando aqui. Uma grande onda R em V1, um padrão de strain de ventrículo direito, e neste caso aqui eu não estou vendo S's profundas, né? O que fala provavelmente a favor de um paciente que não é uma grande sobrecarga ventricular direita. Pode ser aqui um paciente que tenha uma comunicação interatrial, ou que não seja igual, por exemplo, uma tetralogia de Fallot, que aqui eu veria umas profundas ondas S, porque a massa aumenta bastante. Então, é o que ele mostrou ali. Aqui eu tenho ondas P's de grande voltagem, algumas vezes elas são até maiores do que a onda, do que o QRS. Aqui eu tenho uma fase mais negativa do QRS, eu tenho positivo, então o eixo está desviado para a direita. Eu tenho aqui um AVL muito negativo, quase que totalmente negativo, então estou com o eixo muito mais próximo do D3 do que do próprio do D2. Tem onda R aqui, um padrão de strain, ou seja, não tem alargamento de QRS, não posso falar de bloqueio de ramo direito, então eu estou diante de uma sobrecarga ventricular direita e sobrecarga atrial direita maciça, né, que é o que a gente está vendo aqui, muito exuberante. E aqui a gente vê isso mais ampliado no eletrocardiograma, né, falando do desvio para a direita, padrão de strain. Mesma coisa a gente vê aqui, né? Fase mais negativo, então eu estou com o eixo desviado para a direita, porque o AVF está positivo,
tem uma grande sobrecarga atrial direita. Aqui eu vejo uma onda Q exuberante, né? Muito mais importante do que eu não estou vendo aqui o outro traçado. Eu não estou vendo V4, V5 e V6. A gente pode ter ondas Qs profundas assim, sugerindo um aumento do septo, né? Principalmente do septo alto. Então, a gente pode ter pode ser um paciente com tetralogia de Fallot, né? Mas eu tenho aqui um padrão que sugere realmente a sobrecarga atrial direita e o desvio do eixo. Então, não tenho grandes alterações sugerindo sobrecarga ventricular direita, mas eu tenho o eixo desviado para a direita na presença de uma sobrecarga atrial direita, o que fala muito a favor realmente do paciente estar com uma sobrecarga ventricular direita também. Neste caso aqui, eu tenho uma onda R praticamente sem onda S, né? Embora seja muito pequenininha aqui. Eixo desviado, AVL negativo, ou seja, eu estou com o eixo bem desviado para a direita. Padrão de onda R em V1, padrão de strain, S's profundas em V5 e V6, sem alargamento de QRS. Fechei o pacotinho, sobrecarga atrial direita e a sobrecarga ventricular direita, evidente. Que é o que a gente vê aqui. Com o strain de VD, que eu já tinha falado para vocês. Aqui nós temos uma alteração muito bizarra, né? Nós temos aqui um QRS com alterações muito importantes, né? Eu tenho aqui uma onda S profunda, vocês veem que esse QRS está bem alargado, olha o tanto que ele está alargado em todas as derivações. Eu começo a ver essa parte aqui que eu não veria. Isso aqui, como ele está com duração aumentada, eu estou vendo aqui uma onda R empastada, né? O primeiro início não, mas aqui eu estou vendo um empastamento, sugerindo que eu estou diante de um bloqueio de ramo direito, que ele fala muito também na presença de uma sobrecarga atrial direita, ele fala muito a favor da presença de uma sobrecarga ventricular direita. O padrão, lembra que eu falei para vocês, né, que quando o ventrículo direito faz uma sobrecarga aguda, ele tende a dilatar, e com isso faz o bloqueio de ramo direito também, né? Que eu acabo, por aumento da pressão, eu acabo comprimindo e dificultando a condução elétrica nesse coração. E aqui nós temos um padrão que é muito sugestivo de sobrecargas agudas do ventrículo direito, que é o padrão S1, Q3. Padrão S1, Q3. Então, esse padrão é um padrão chamado sobrecarga ventricular direita sugestivo de sobrecarga aguda, e, claro, né, se a sobrecarga é aguda, o paciente vai estar muito sintomático. Ele não vai estar um paciente que chega no consultório com uma consulta conversando com a gente normalmente, é um paciente muito sintomático. Então, ele vai ter essas ondas S1, padrão S1, Q3, do paciente na emergência, com dispneia e cianose extremas, né, geralmente muito taquicárdico, e com padrões bizarros de repolarização ventricular, sugerindo uma sobrecarga aguda com padrão de bloqueio de ramo direito também. Geralmente são TEPs maciças que fazem esse tipo de comportamento. Então, mulheres que chegam no pronto atendimento com uma dor ventilatório dependente, falta de ar, taquicardia, padrão S1, Q3, né? Sugerindo realmente que S1, Q3 e onda T invertida, né? Então, são padrões de sobrecarga ventricular direita, e aqui tem um bloqueio de ramo direito agudo, né? Eu tenho onda S aqui aparecendo, tem um R empastado, né? Eu tenho a fase final do QRS, é uma fase final que está prolongada. A gente vê o início do QRS com a voltagem ok, e aqui eu vejo um prolongamento da atividade elétrica, sugerindo que é a parte final do QRS que está com uma demora na despolarização, que é um padrão de bloqueio de ramo direito agudo. Então, é o que a gente fica muito preocupado quando o paciente tem dor precordial, tem dor torácica, dispneia, e chega na urgência para a gente desse jeito, geralmente é um padrão de tromboembolismo pulmonar. A gente tem que estar em cima. E geralmente a taquicardia é sinusal. Ok, gente?
Então, eu fiz muito repetitivo, dei muitos exemplos, mas eu acho que é interessante a gente frisar dessa forma. E se quiserem perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. Eu vou... Gilmar, pode falar. teria que falar que foi muito bom, nossa, foi ótimo rever a sobrecarga. E eu queria te perguntar uma questão do S1Q3T3, é porque eu fiz um trabalho uma vez que estava analisando um caso clínico, e um professor me falou assim, que querendo ou não, apesar dele ser muito visto, muito relacionado à TEP, ele é muito pouco visto. E na prática, o que a gente vê mais é uma taquicardia importante. É assim mesmo? É isso mesmo, né? Na verdade, a sensibilidade ela é baixa, né? Mas quando está presente, a probabilidade de ser uma embolia pulmonar é muito grande, principalmente diante da manifestação clínica do paciente. Mas muitas vezes a gente vê padrão S1Q3 com taquicardia sinusal em pacientes que chegam com dispneia na urgência, mas sem dor torácica, sem nada. Então, esses pacientes a gente não pode liberar, a gente tem que ficar muito atento, e eu acho também que tem muito, assim, passa muito despercebido na urgência esses pacientes. Então, não é só também de ter uma baixa sensibilidade, né? Embora a especificidade ela é relativamente boa, mas a sensibilidade realmente ela é baixa mesmo, né? O eletrocardiograma, ele definitivamente não serve para eu afastar a embolia pulmonar numa urgência. Mas um paciente chegando, eu não tenho como fazer, eu não tenho dímero D, eu não tenho um ecocardiograma que pode me ajudar, enfim, eu tenho ali falhas, dependendo de onde eu estou, né? Eu tenho que usar o que é possível. E agora, o paciente chega na urgência, você faz um eletro, não é infarto, está tendo dispneia, fica com esse paciente um pouquinho mais, observa, ver realmente se é ansiedade, né? Porque muitas vezes é ansiedade, mas não leve a ansiedade como primeiro diagnóstico. Tende primeiro a afastar esses problemas maiores, porque muitas vezes a embolia pulmonar é uma das doenças, uma das urgências médicas mais negligenciadas que nós temos. Obrigada, Gilmar. De nada. Eu vou parar a gravação, tá, gente? E